A graça e a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor e desfrutando da presença dEle. Né? Porque não adianta a gente estar reunido por estar. Nós queremos mergulhar, né? Não serve raso, a gente quer profundidade com Deus. E não tem coisa melhor do que mergulhar na presença do Senhor e desfrutar da sua graça, da sua misericórdia. Meu coração, todo mundo deve estar imaginando que está extremamente satisfeito, feliz nessa manhã, né? Então, eu não vi a Camila desde novembro, né? Ela foi embora na primeira semana de dezembro, né? Então, a gente fala pelo celular, mas nada como estar perto, né? Então, o cheiro no pescoço é muito bom. Glória a Deus por isso. E feliz de ver a Vera e o irmão Rondão. Estivemos ali tem um tempinho atrás, agora recentemente, né? Comendo um bolo delicioso, tocando um violão, cantando. Muito bom vê-los aqui. Glória a Deus por isso. Irmãos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A palavra do Senhor, e a gente fica assim, meu Deus, é isso? É assim? A gente sempre fica com essa queimação no coração, né, quando vai ministrar a palavra do Senhor, porque não é nossa, é a palavra de Deus. E parece que a gente já escuta tanta coisa, né, tem tanta gente falando tanta coisa. Então, trazer a palavra de Deus não é fácil. Mas eu tenho muito cuidado, e eu peço muito a Deus que a palavra do Senhor fale aos nossos corações, que traga edificação. E eu não costumo falar tema, né? Eu não tenho esse hábito, nunca uso isso muito, não. Embora eu tenha no meu esboço, mas eu nunca falo, dificilmente eu uso isso. Mas o tema que, então, hoje a gente vai deixar para cada um de nós é não comemore antes do fim. Conselho, uma advertência, um cuidado. Né? O estudante, quando ele vai fazer um curso, quando ele está num processo da sua educação, tem, no final, a conclusão. Né? Vai ter uma formatura, seja naquilo que você estiver se capacitando, o final tem uma conclusão. E, normalmente, tem uma celebração, você vai receber um diploma, vai receber um papelzinho, alguma coisa que vai identificar que você concluiu. E, normalmente, a gente quer fazer uma festa, né? Ai, foi tanto esforço, foi tanto sacrifício, foi tanto tempo, né? Uma faculdade, uma pós, um doutorado, né? É muito desgastante. Então, quando você conclui, lógico, você quer celebrar muito, você quer comemorar muito. Graças a Deus, como se tivesse tudo resolvido, né? Mas tem o depois. Mas a conclusão é muito boa. Mas a gente não comemora antes de terminar, comemora? Não. Você tem o processo, quando vai chegando lá para o final, por exemplo, um ano antes da minha formatura no seminário, nós fizemos uma poupança e todo mês nós depositávamos um determinado valor para, no final, nós fazermos a nossa festa. Então, a gente se prepara para o final, mas a gente não antecipa a celebração, a formatura. Né? Tem alguém que paga, né, Luísa? Tem gente que paga para se formar sem estar preparado. A gente já viu isso. Mas não é comum. O certo é você concluir, ter suas notas e chegar lá. O mundo espiritual não é diferente, irmãos. Nós precisamos concluir a carreira. A nossa caminhada com Deus, ela vem de vitórias, né, de derrotas, ela vem de lutas, são situações, alguns momentos mais felizes, mais tranquilos, mais serenos, mas tem outros de luta. Então, quando termina uma etapa, a gente não pode falar, glória a Deus, acabou, já posso me dar por satisfeito, já cumpri a minha tarefa e agora vou viver a minha vida. Não. A nossa jornada no Evangelho, na nossa vida com Deus, ela é de um constante cuidado, de advertência, né, de zelos. E de cada etapa, nós vamos aprender hoje que o inimigo ele vai mudar as estratégias. Ele tem estratégia. O diabo ele é extremamente organizado. Ele não faz nada de qualquer maneira. Ele estuda o campo, ele estuda a região, ele estuda o ser humano e ele fala, olha, aqui isso vai funcionar, ali isso vai funcionar. Então, quem precisa estar atento?
Somos nós. Quem precisa vigiar? Somos nós. Quem precisa do cuidado? Somos nós. Né? Então, eu gostaria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A minha é King James. Beleza, perfeito. Do 10 ao 13, que vai nos dizer... Vamos ler juntos? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra principados e potestade, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Ou seja, tem um cuidado. Eu preciso batalhar até o final e permanecer inabalável, sem retroceder. Aleluia. Esse texto ele é bem familiar para todos nós, né? Ele está falando sobre a armadura. E a armadura só usa quem está numa guerra. Né? A gente não vai vestir uma armadura para ir para passear no shopping, nem para ir para a praia. Né? É outra vestimenta. Mas em guerra, em batalha, tem uma roupa apropriada, tem um cuidado. Né? Então, a gente não vai falar sobre a armadura, mas tudo isso aí é uma proteção, é um cuidado, né, conosco. Então, e essa luta, nós acabamos de ler quem são os nossos inimigos. O versículo 12 deixou bem claro. Principados, potestades, dominadores deste sistema mundial. E qual é esse sistema mundial? Economia, política, religião, cultura. E se tem uma ferramenta que o inimigo tem usado muito ao longo dos anos, é com relação à cultura. Irmãos, essa é a ferramenta mais prática, vamos dizer assim. Ele não precisa de esforço. Ele não precisa de esforço, porque a gente olha, são coisas que nos atraem, que nós gostamos. Né? É um filme, é uma música, é uma dança, é um teatro, é uma exposição numa biblioteca. Então, essas coisas são ferramentas que ele vai usando para nos atingir. Então, assim, você ouve uma vez, ouve a segunda, ouve a terceira, vai se acostumando e você vai sendo treinado. Eu costumo dizer que você vê um filme, uma violência a primeira vez, você... Na segunda, você faz... Na terceira... E... Daqui a pouco, aquela violência não fala mais nada. Por quê? Nós vamos nos habituando. E os assuntos estão sendo incutidos na nossa mente pela cultura. Pela cultura. É pela música que nós ouvimos, é pelos filmes que nós vemos, é pelas, né? Pelo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, isso é uma ferramenta, é esse sistema que nós lutamos como igreja, como servos de Deus. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra não é contra um e outro. A nossa guerra é espiritual, é travada no mundo espiritual. Por isso que a gente cai tanto, porque a gente não está vendo. A gente não está vendo. Então, como eu não estou vendo, para mim é como se não estivesse acontecendo. Mas ela acontece. Vocês viram na semana passada, quando o pastor estava pregando e ele falando da hora do apelo? Alguém prestou atenção? O que ele falou que acontece? E por que nós precisamos ter tanto cuidado na hora do apelo? Tanto cuidado na hora da pregação? Nós precisamos estar em espírito de oração, nós precisamos estar alerta, nós precisamos impedir que qualquer coisa crie distrações, porque, irmãos, é a hora que o diabo está agindo na mente da pessoa para ela não se posicionar, para ela não tomar, né, se levantar, para ela não vir aceitar o Senhor. Então, é uma luta, é uma batalha que acontece. É uma batalha. Então, nós precisamos estar atentos. Somos nós.
Somos nós. Então, a palavra vai nos dizer, nós recebemos então uma ordem, né, que diz: vistam-se da armadura de Deus. Para quê? Para resistir no dia mau e depois de batalhar até o final permanecer firme. O nosso inimigo, ele não brinca nem dá folga durante a guerra. Ele não tem hora de descanso, ele não para, ele não, agora deixa aí, porque agora está tudo bem, eles já estão mesmo dominados, e deixa, eu vou descansar. Não, ele não para. Ele continua incessantemente trabalhando. E aí, nós vamos lá para o livro de Juízes, capítulo 6. O livro de Juízes vai nos narrar a história de um homem que é Gideão. Um homem que nós conhecemos bastante. A gente conhece essa história, mas nós vamos hoje... Ele é filho de Joás, da tribo de Manassés, e foi chamado por Deus para libertar Israel das mãos dos midianitas. Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E, irmãos, a gente vê o livro dos Juízes, tempos de paz e tempos de guerra, tempos de paz e tempos de guerra. Deus vinha, dava vitória, aí o povo se descansava na vitória, relaxava, voltava às mesmas práticas. Aí vem perseguição, vem luta, vem morte, vem todo tipo de problema. Aí Deus levanta outra pessoa. E Juízes, Gideão, ele vem após Débora. Depois de 40 anos de paz, do ministério profético de Débora, vem Gideão. O povo está passando por um momento extremamente difícil. Eles estão 7 anos vivendo uma perseguição feroz dos midianitas. Tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam no campo, na safra, era roubado. E não porque eles tivessem necessidade alguma de ter aquilo, não. Eles faziam pelo prazer da tortura, de prejudicar, de destruir o outro. Os animais eram levados. Então, a gente está aqui com um povo desarmado, precisando se esconder nas colinas, nos montes, nos refúgios, nos abrigos, para poder sobreviver. Trabalhar escondido, e Gideão vai ser encontrado assim, escondido, né, fazendo lá num lugarzinho, o lagazinho, malhando ali, para poder ter o seu sustento, porque o negócio estava muito sério. Então, eles estavam, um povo, passando fome, passando por sérios problemas, longe da sua casa, tendo que viver uma vida nômade, fugitiva, para sobreviver. Então, é nesse meio que Deus vai chamar Gideão. Né? E o povo, quando vê que o negócio está muito sério, então eles começam a clamar, começam a buscar a Deus, pedir misericórdia. Aí vem um profeta, e é interessante que o texto não fala o nome do profeta. E ele vem e fala, anuncia, e o povo, mas cadê Deus, que não viu e tal? E o profeta vai falar assim, olha, Deus tirou, Deus livrou, Deus fez, e o povo está ali. Então, agora o Senhor envia um anjo que vai lá, encontra com Gideão e fala, Gideão, é você. Vai lá que eu vou usar você. E aí a gente começa, então, a trajetória de Gideão. Porém, toda a trajetória de Gideão e do povo de Israel nos deixou algumas lições sobre uma guerra. E é isso que nós vamos aprender hoje. A primeira lição que nós vamos aprender com Gideão. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele estava emocionalmente fragilizado. O anjo veio, apareceu, falou. Se você está fragilizado, as nossas emoções elas ficam instáveis. Então, Gideão não foi de sopetão. Tá, já estou indo. Não. Ele foi pedir uma confirmação a Deus. Senhor, é isso mesmo? É o Senhor que está falando? Então, olha, fica aqui, anjo. Eu vou ali, vou fazer, e foi para trabalhar. Você conhece a história. Então, ele pede, primeiro, uma confirmação a Deus. Estamos em guerra, estamos em batalha, não sai metendo o pé pelas mãos. Alguém falou que Deus falou, e eu vou fazer. Irmãos, tem muita gente falando, Deus falou, que foi nada que Deus falou. E a gente precisa buscar. A Bíblia manda a gente fazer confirmação, buscar a confirmação de Deus. Ele não fez por incredulidade, ele fez por temor, por cuidado. É isso mesmo ou será que é a minha emoção? É um anjo que está aparecendo ou eu estou tão envolvido no meio do problema que eu quero tanto uma solução que eu estou vendo coisa? Então, ele pede um sinal de Deus, ele pede uma confirmação. Senhor, me perdoa só mais uma vez.
Senhor, essa é a última, eu prometo. E aí Deus confirma com ele agora, e aí o anjo vai dizer, agora, Gideão, vai nessa força que você tem. Aí a gente pensa assim, que força é essa que Gideão tinha? Irmãos, era uma força pequena, ele estava no meio de um momento difícil. Mas não importa o tamanho da força. Se o Espírito de Deus confirmou, vai. Porque é com essa força que você tem, é que Deus vai te usar. É que Deus vai usar você como ferramenta para ser instrumento de libertação, para alcançar uma vida. Porque a gente costuma olhar para a gente e falar assim, não, minha força é muito pequena. Deixa Deus usar o pastor, que ele tem mais força. Deixa Deus usar o diácono Beto, porque ele é homem de Deus, ele tem muita força. É um homem de fé. Não, deixa Deus usar o pastor Samuel. Não. Deus está falando para você. Você é capaz. Você é revestido por Deus para ser canal de bênção, para libertar quem está escravo, cativo, oprimido nas mãos de Satanás. Somos eu e você. Somos eu e você. Então, é na força que você tem. E deixa Deus fazer o resto. Ele só quer a nossa disposição. Vai. Agora deixa ele fazer. Deixa ele te usar. A segunda lição. Deus vai pegar agora lá no capítulo 7 esse povo. Gideão vai fazer a convocação, reúne as tribos. E vem 30 mil homens. Imagina. Alegria. Ai, meu Deus, nós vamos guerrear e vamos ganhar. E nós vamos... Tudo bem, fragilizar. Sabe lá que Deus com o tipo de arma que eles estavam carregando, né? Porque o negócio estava sério. Mas Deus vai chamar Gideão e vai falar assim, olha só, eu não trabalho com covarde. E muito menos quero que esse povo se sinta orgulhoso, porque está 30 mil cabeças saindo daqui. Então, Deus vai fazer um teste, e ele vai mandar dispensar primeiro os medrosos. Tira todo mundo que é medroso. E aí os covardes, ó, 20 mil. Gente, 20 mil é muita gente. Hã? Mais da metade. Mais da metade. 20 mil, ó. Foi embora. Foi embora. Por que Deus pediu que os medrosos fossem embora? Simplesmente, porque eles estão com medo, é uma guerra, vai morrer, pode morrer. Porque Deus não trabalha onde não tem fé. E o medo é falta de fé. Quando nós não dizimamos, é por quê? É porque eu acho que Deus não é capaz de me dar o sustento para o mês. Não é isso. Eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não sei se você é capaz de dar minha provisão para o mês. E isso é falta de fé. Quando eu deixo de ser bênção na vida de alguém, por medo, eu estou falando, Deus, o Senhor não está comigo. Eu não vou orar pelo enfermo, porque vou fazer o quê? Orar pelo enfermo? Eu, hein? Deixa o outro lá orar. Mas é você que Deus quer usar. Então, se eu não quero ser um canal para Deus usar, eu estou falando para Deus, Deus, eu não sou, o Senhor não é capaz de usar, mesmo nessa minha pequena força, mesmo nessa minha pequenez, o Senhor não é capaz de fazer. Então, Deus não trabalha onde não tem fé. E nós vimos isso lá no Novo Testamento, quando Jesus vai curar a menina, ele vai entrar na casa, lá quando vai ressuscitar, e ele bota todo mundo para fora. Bota todo mundo para fora. E aí ele entra com os pais e 2 discípulos e vai orar. Ele não trabalha, irmãos. Deus não trabalha onde não tem fé. Não trabalha. Então, a segunda lição, Deus vai mandar os medrosos embora por causa da falta de fé. Eu sei lá, a gente está sozinho aqui, a gente está padecendo tanto, será mesmo que a gente vai conseguir? Será que Gideão vai conseguir mesmo? Sei não. Olha como é que a gente está despreparado, descapacitado para uma guerra. Esse negócio vai dar muito ruim. Então, se é para morrer mesmo, eu vou para casa. Então, Deus não opera onde não tem fé. E aí a glória, quando ele vai falar assim, olha, sobre os orgulhosos, Deus também, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Também, se fosse o caso de irem os 30 e conseguirem, eles vão falar, tá vendo? Nossa, o negócio foi bom mesmo, a gente ainda está bom para a guerra, né? Conseguimos. Então, Deus não trabalha onde tem incredulidade, Deus não trabalha onde tem orgulho, arrogância, Deus não trabalha. Terceira lição que nós aprendemos é que a batalha
Em batalha, é preciso nós estarmos atentos em todo o tempo. Em todo o tempo. Tinha gente demais ainda. Não, 10 mil, Raquel. Para uma batalha, eles estavam cercados. Era o exército midianita, que o texto vai dizer que eles estavam... Era como gafanhotos. Ou seja, era muita gente. Então, 10 mil para uma multidão de um exército que está pegando ainda outros e outros povos para se juntar e entrar na batalha com eles, 10 mil não é nada. Aí Deus vai falar para Gideão, Gideão, vamos lá, tem mais uma prova aí que eu preciso fazer e vamos levar esse povo aí lá no ribeiro. E aí vai mandar o povo beber água, a gente conhece bem essa história. E todos aqueles que levam a mão, a boca, eles vão ser os que irão para a guerra. Estes homens ficaram em posição que eles podiam perceber a atividade do inimigo. A gente não pode baixar a cabeça. Quem estava indo com a água não estava vendo o inimigo chegar. Quem estava ajoelhado, que trouxe a mão, ele está com a mão aqui e ele está vendo o horizonte. E a gente, às vezes, esquece que está numa guerra. E abaixa a cabeça e deixa de prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor. E a gente precisa estar atento. Estamos em tempo, irmãos, de guerra, de batalha. As igrejas estão sendo perseguidas, já temos igrejas sendo fechadas, temos pastores com ameaça de prisão. Não dá tempo para a igreja ficar desapercebida. Não dá tempo para a gente baixar a cabeça e achar que está tudo bem. Estamos em plena paz, em plena tranquilidade, serenidade. Não estamos, não. É mais do que tempo de estar vigilante, atentos, olhando. Senhor, eu não vou ser pego de surpresa. Então, não deixa o desânimo, não deixa a frieza, não deixa a apatia, não deixa o cansaço. Não deixa outras vozes falar no seu ouvido que está tudo bem, porque não está, não. É guerra. É guerra, sim. E nós precisamos estar com as nossas armas, olhando. Eu preciso beber, eu preciso me cuidar, eu preciso sim, mas eu preciso estar atento no inimigo, na estratégia do inimigo. Ele pode vir de qualquer lado. E precisamos estar atentos. O inimigo tem colocado muitas distrações em nosso caminho. E enquanto nós nos distraímos, ele age. É no meio da nossa distração, no nosso dia a dia, em coisas pequenas, que às vezes são tão normais para nós, mas que a gente se distrai. E a gente perde. E aí o inimigo está agindo e a gente não está percebendo. Raquel, você está dizendo que a gente tem que ser bitolado? Eu tenho que estar 24 horas por dia ligado, fazendo, eu não posso mais ver um filme, eu não posso mais escutar uma música, eu não posso mais fazer mais nada, eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar fazendo... Não, irmãos, mas a nossa vida é constantemente... Às vezes, vendo um filme, a gente está em oração. Você já fez isso, vendo um filme? Às vezes acontece uma coisa no filme, opa, em nome de Jesus, isso aí não. Na minha casa, isso aí não vai entrar, não. E aí você sintoniza, muda. Começa a ver que aquilo ali não está legal. Opa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu creio, não. Ou muda de canal, tira daqui. Ué, eu estou vendo um filme. Mas não é porque eu estou vendo um filme que eu vou deixar entrar qualquer coisa na minha casa. Eu dou legalidade. Porque da mesma forma que eu abro a minha televisão, escuto uma oração, recebo a bênção de uma oração que vem pela TV e pelo louvor, eu também dou legalidade no mundo espiritual para um demônio entrar. Para agir na vida do meu filho, para agir na vida do meu marido, para agir na minha vida, para agir dentro da minha casa. Para trazer morte, destruição, confusão, ensinos contrários. Então, nós estamos vendo filme, sim. Mas estamos atentos espiritualmente? Estamos. E se eu ver alguma coisa que está errado, eu tenho que mudar. Eu tenho que sair. Atenção. A palavra em Mateus diz que nós precisamos vigiar e orar. Colossenses diz que nós precisamos perseverar na oração. Mas Mateus diz que eu preciso vigiar. Então, a nossa vida de cristão é de constante vigilância. Quarta lição que nós aprendemos com Gideão e essa guerra. Cuidado com o medo secreto. Cuidado com os sentimentos secretos, aqueles que ninguém vê. Gideão estava ali, ele era o líder. Foi chamado, ele teve a convicção de Deus. Na hora que Deus mandou os medrosos, aqueles 20 mil foram embora. Ele estava cheio de gás. Mas no decorrer do caminho, o texto diz que ele tinha um medo secreto, no versículo 10.
Se, contudo, Deus falando com Gideão, se, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Pura, vai lá, vai ouvir. Tem um medo secreto? Tem sentimentos secretos? Às vezes a gente, como cristão, carrega. Sentimentos de inferioridade, pensamentos de derrota, desejos que não são para serem consumados, coisas que estão aqui dentro que ninguém sabe, mas Deus sabe. E talvez isso vai ser uma ferramenta que o inimigo vai te usar para te derrotar durante a batalha. Então, Senhor, o Salmo 51 vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor nos sonda. Ele conhece o nosso coração. Então, Senhor, se há alguma coisa em mim, algum caminho mau em mim, tira, limpa, liberta, transforma. O Senhor falou com Gideão. Assim que Gideão desceu, pegou seu servo e foi. Sorrateiramente, foi lá devagarzinho. Ele pega Pura e vai lá. E quando ele chega, ele escuta 2 homens do exército dos midianitas conversando. E esses 2 homens estão contando um sonho, um está contando um sonho para o outro, e o outro vai fazer uma interpretação do sonho para ele. E ele vai dizer, olha, sonhei, Gideão, sonhei que estava acontecendo assim, assim, assado. E aí o outro vai falar assim, olha, eu acho que aí é o como é que se diz? Deu uma interpretação, como assim, olha, eu acho que é a mão de Gideão vindo sobre nós, né? No acampamento. Então, ele vai usar até algumas expressões de desvalorizando, vai falar assim, um campo de cevada, desvalorizando, porque a cevada era comida de animal, né? Pô, esse povinho aí está vindo sobre nós? Mas é esse povinho que Deus estava, né? Tecnicamente, esse povinho era quem Deus estava guardando e abençoando. Então, Gideão vai lá, ele escuta aqueles homens falando, e quando ele escuta, o coração dele se enche de alegria. No versículo 16, então, é o 7:16 ou é o 8? Espera aí. Então, espera aí. Não, eu anotei. Eu acho que eu botei um versículo errado. Então, assim que Gideão ele ouviu aquilo, a Bíblia diz que o texto dele se encheu de alegria, se encheu de esperança. Ele ouviu aquilo ali, foi um alimento para ele. E aí ele vai, Gideão agora, ouviu o significado, se ajoelhou e adorou a Deus. E por meio da adoração veio o encorajamento. Deus permitiu que o coração dele se acalmasse. Assim, Gideão partiu para a batalha com 300 homens, armados com chofar, trombeta, jarros vazios com tochas dentro. Olha a ferramenta que esses homens foram para uma guerra. Para um exército que era igual de gafanhoto, uma multidão. Chofar. Gente, a gente vai para uma guerra com chofar? A gente vai com jarro vazio, tocha e trombeta? Mas era a ferramenta que eles tinham. E eles foram. E foi com essa ferramenta que Deus deu a vitória. Gideão partiu e venceu. Integrantes das tribos de Naphtali, Azer e Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas que fugiram do acampamento. A tribo de Efraim cercou os demais no Rio Jordão e tomaram os príncipes Oreb e Zeeb dos midianitas e os matou. Parecia que estava tudo resolvido. Gideão foi lá, ele, olha, quando eu fizer, vocês fazem também. Tocou o chofar, tocou a trombeta, e bateram, e quebraram aqueles cântaros todos. Quando o exército do midianita ouviu aquele barulho todo, e as tochas, aquela confusão toda, o que eles fizeram? Começaram a duelar entre si. E eles mesmos foram, no movimento, no desespero do barulho, eles acharam que era o exército de Israel, e eles foram lutando. E um contra o outro, pegando o outro. E aí os que conseguiram subir, as outras tribos foram chegando, foram cercando por fora e foram, né, dando combate aos demais. E a tribo de Efraim vai lá e pega os 2 príncipes e mata.
Pronto, a batalha está resolvida. E quantas vezes a gente pensa que não, agora o pior já passou, os nossos inimigos já se foram, está tudo bem, agora a gente vai descansar. Só que não. Quinta lição que nós aprendemos. O inimigo muda a estratégia. Ele muda. Agora não era mais a luta entre Israel e midianitas. A luta agora começou entre eles. E olha o cuidado que nós precisamos ter. E Deus tem falado, às vezes a gente está pensando muito nos de fora. A nossa guerra contra o mundo, contra o sistema, e contra quem está lá fora, contra aquele que ainda não conhece a Deus, que vem, que se levanta. Não, mas às vezes agora o inimigo está invertendo. É a igreja lutando com a igreja. É a igreja duelando com a igreja. É membro duelando com membro. É uma convenção com outra convenção. Partidos começando guerra interna. A tribo de Efraim ficou com raiva porque não foi chamada para a batalha. E aí ela ficou com raiva. Veio o orgulho, nós éramos bons, por que não fomos chamados para a guerra? Orgulho, egoísmo, poxa. Assim acontece conosco. Por que o pastor chamou aquele irmão para fazer e não me chamou? Só convida um fulano de tal para fazer. É sempre a mesma figurinha lá na frente. Nunca me chama. Aí, quando chama, não aparece. Mas se não chama, nunca me chama. Poxa, estou tantos anos dentro da igreja e ninguém me chama. E aí? Olha, o inimigo ele vai mudando, irmãos. E a gente precisa estar atento. E aí eu preciso, para esses sentimentos internos, falar, Senhor, no meu coração não. Esse espírito em mim, ele não vai prevalecer. Na minha mente, ele não vai trabalhar. Eu estou aqui, Senhor, no que precisar, eu vou botar a mão, eu vou ajudar, eu vou fazer. Mas, Senhor, se não foi, é porque não chegou meu tempo, minha hora, na tua hora, Senhor. Quando eu precisar, eis-me aqui. Pastor, quando eu precisar, eu estou aqui. Amém. Descansa o seu coração, uma hora a necessidade vai chegar e você vai ser chamado. Uma igreja com 100 pessoas, as 100 pessoas todas vão trabalhar simultaneamente? Não, irmãos, é impossível. Mas a gente acaba entrando num... Até que fulano não tem ciclano. Mas convida, vamos lá, vamos formar um grupo para cantar no aniversário. Eu não. Eu não. Vamos fazer visita lá não sei onde. Não, para mim não, chama fulano, ciclano. Vamos fazer o culto na praça. É para a igreja toda. Quem vai? Fulano, ciclano e beltrano. Cadê o resto? Mas se a igreja não chama, mas só chama fulano, não chama. A gente precisa ter cuidado. Gideão chamou aquela tribo de Efraim e falou, olha só, vocês estão reclamando de quê? Vocês pegaram os 2 príncipes e mataram. Aí falou para eles, as ações no final da batalha são mais importantes que as do começo. Ou seja, nem eu consegui chegar nos príncipes, vocês chegaram lá. Então, vocês fizeram uma coisa muito importante, que foram os príncipes. Que bom! A ação de vocês foi muito importante. Ninguém, irmãos, nenhum de nós somos desprezíveis na obra, no reino. Todo serviço, todo trabalho, seja ele no início, no meio ou no final, todo ele tem valor. Gideão, então, por mais que tivesse o problema resolvido, a guerra ainda não havia acabado. Gideão aproveitou o descuido do inimigo e prendeu os reis. Zebe e Zalmuna, agora os reis. Só que, ao invés dele mesmo encerrar o conflito, matando os reis, ele vai fazer, sabe o quê? Chamar o filho dele para fazer. Um jovem. Ele queria dar a honra da vitória para o filho dele. Um jovem que nunca tinha estado numa guerra, que nunca tinha confrontado com ninguém. E aí manda lá, estão os 2 reis lá, não? Agora vamos lá, pode matar os 2. Aí o jovem olhou, imagina as pernas do garoto. Não vou. E fica com a espada na mão, não vou, não vai matar. E os reis ficam com raiva, tá? Olha só, está mandando uma criança fazer o seu serviço, por quê? Quem tem que fazer é você, faz você o que tem que fazer. E, irmãos, e às vezes a nossa lição, número 6, não se pede a um menino que faça o trabalho de um homem. E às vezes a gente pede meninos na fé para fazer serviço de um homem, que seja maturo espiritualmente. A gente pede crianças novatas para fazer coisas que não é para fazer. E tem um tempo determinado.
Tem tempo, a nossa vida espiritual, ela requer maturidade, ela requer crescimento, ela requer uma constância. Então, às vezes o pastor não vai chamar porque não é o tempo nem a hora. A liderança não vai chamar porque não é o tempo nem a hora. Ainda está num processo de aprendizado, de amadurecimento, porque vai se exigir coisas que, às vezes, a pessoa não está capacitada para fazer. Então, a gente precisa ter cuidado. Né? Não podemos exigir aquilo que eu não posso fazer, mas eu também não posso me conformar. Vou ficar eterna criança dentro da igreja? Vou ficar eterna criança sem... Não. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos pagar o preço para crescer e ser capaz de fazer aquilo que um adulto, que um homem e uma mulher de Deus precisam fazer. A dimensão da obra espiritual ela é muito séria. Muito séria. Nós vimos que são os nossos inimigos. Potestades, principados, dominadores. Não é uma guerra para criança. Deus não está casando com uma criança. Deus está casando com uma mulher adulta. E eu e você precisamos crescer. Deixar a criancice para trás. Deixar de tomar leitinho a vida inteira. Comer alimento sólido e ir para a guerra. Não é mais tempo da gente ficar... Eu sou criancinha. Não dá não, irmãos. Tem que crescer. Tem que crescer. Temos que crescer. E a 7ª e última lição é querer fazer aquilo que não nos compete. E aqui vai entrar a frase que eu falei. Não comemore antes do fim. Gideão veio muito bem na condução de todo esse processo, de toda a sua jornada. Mas, no final, o povo reuniu e quis, pela primeira vez, estabelecer uma monarquia. Gideão, nós queremos que você seja o nosso rei, que você governe sobre nós. Gideão, não, de jeito nenhum. O Senhor que reine sobre vós. Beleza, até aí ele está perfeito. O problema é que, na sequência, ele vai falar, tá bom, então agora eu quero que vocês tragam todo o ouro para mim. Eu ia pedir, eu separar uma foto, esqueci. E aí ele vai fazer a estola sacerdotal. Ele pega esse ouro, que ele representa o poder civil. Ele quer tomar agora uma posição que não é dele. Ele foi tomar a frente e fazer uma coisa que não era da área dele. Ele foi chamado para guerrear, ponto. Deus não mandou ele para reinar, para ser sacerdote, para assumir lugar de sacerdote, de nada. Aí foi o deslize de Gideão. Por isso que nós não podemos comemorar antes do fim. Paulo diz que ele combateu o bom combate. Acabou a carreira. E aí guardou a fé. E às vezes a gente quer comemorar. Não, tá bom, já venci tudo que eu precisava vencer. O inimigo ele vai mudar a estratégia. E aí ele foi lá no orgulho agora de Gideão. Não, vou fazer uma estola sacerdotal, e vou levar, e vou botar na minha cidade. Quando ele levou e pendurou a estola sacerdotal, aquilo virou um objeto de idolatria. Tudo aquilo que Deus, que eles estavam sendo punidos, justamente por quê? Por causa da idolatria, do pecado. De dar glória que não era de Deus para outro. Aí ele agora, Gideão, vai lá e vai fazer o quê? Uma estola. Quem mandou Deus, em algum momento Deus falou, quando você terminar, você constrói uma estola, coloca lá e leva o povo para lá? Não, irmãos. O povo tinha um lugar de adoração, o povo tinha um lugar de adorar, de servir, tinha sacerdote. Não era competência dele. Aí lá no final, Gideão vai dar um mole. O que nós precisamos aprender? Chega no final, irmãos. Chega ao final. Sabe, não se precipita. Não faz aquilo que Deus não mandou você fazer. Não podemos comemorar antes do fim. Pensar que já vencemos tudo, porque o inimigo, ele vai até o fim. Vai tentar nos destruir. E se ele achar uma única brecha, é essa que ele vai usar para nos derrotar, envergonhar e humilhar. E isso se tornou uma tristeza para a vida de Gideão. Que todo o povo esqueceu tudo que Deus tinha feito e foi adorar aquela imagem. Que nunca foi o propósito de Deus. Busque ouvir a voz de Deus. Peça ao Senhor que retire do seu coração todo orgulho e medo. Esteja vigilante. Cuidado com os sentimentos secretos que ninguém vê.
Preste atenção às mudanças de estratégia no inimigo. Não queira passar para o outro a responsabilidade que é sua, ainda mais se o outro não tiver maturidade. E não faça aquilo que não lhe compete fazer e que Deus não lhe pediu para fazer. Estamos em guerra. Fechemos as brechas, vigiemos para que possamos falar como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo isso, como nós acabamos de ler, revestidos da armadura de Deus, até o fim. É isso que Paulo vai dizer. Agora, até o fim. Vai lá, termina a sua carreira, mas termina ela de pé, firme. Né? Não vamos dar brecha para o inimigo, vamos cuidar para que possamos concluir a nossa jornada com vitória.